Bom dia, povo de Deus, é isso aí, estamos felizes novamente porque iremos estudar a Palavra de Deus e a cada dia que a gente abre esse livro maravilhoso, a gente ouve a voz do Senhor falando no nosso coração, dizendo que Ele nos ama e dizendo que esse livro é uma carta de amor que vai nos levar para as mansões celestiais. Sabemos que esse livro ele foi escrito com um propósito, de nos mostrar que existe a vida eterna, que essa vida que estamos aqui não é uma vida que vai passar e que não vai ter mais existência. É uma vida que a gente vai descansar, dormir no Senhor ou até mesmo ver a tua volta. Então esse livro revela que nós podemos ter a vida eterna. Na parte de quarta-feira, compreensão mais plena da verdade. Ainda no livro de Apocalipse a gente vai analisar algo de interessante. Agora tem uns textos aqui bem legal com respeito a temer ao Senhor. Eu acho legal o Salmo 128. Que diz, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irás bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como um broto de oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então esse salmo eu acho fantástico, é um salmo dedicado para a família, apresentando ali desde o jovem até o relacionamento, casamento, filhos, também se tornando depois avós, e ali uma nação que está ali sobre o conhecimento da palavra de Deus e filhos que vão crescer dignos de viver na sociedade. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre isso. Diz assim, a mensagem do Apocalipse para os últimos dias apresenta Jesus na plenitude da sua graça salvífica para a humanidade. Apocalipse capítulo 14, verso 6. É um solene apelo a temer ou reverenciar a Deus em tudo que fazemos e respeitar seus mandamentos e obedecer a sua lei à luz do juízo de Deus. Apocalipse 14, verso 7. Temer a Deus tem a ver com o que pensamos. É um apelo a viver para agradar ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos. É uma atitude de obediência que nos leva a viver piedosamente. Essa mensagem também nos convida a dar glória a Deus, o que se relaciona com o que fazemos em todos os aspectos da nossa vida. Então a gente analisou algo de legal aqui com respeito ao temer. É você ter sempre pensamentos que exalteça e engrandeça o nome de Deus. É você também viver de acordo com os princípios estabelecidos por Ele. É você também a forma de você se relacionar com as pessoas, é a forma de como você se alimentar. Tudo isso é um motivo de você temer a Deus, é você dar glória a Deus através disso. Agora, olha só que legal. Tem um texto que eu acho extraordinário, que é Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Creio que toda a humanidade deveria ler esse texto, porque esse texto eu acho fantástico ele. Eclesiastes você vai encontrar, depois de Salmos, você vai encontrar Provérbios, depois de Provérbios você vai encontrar Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Sabe, a Bíblia fala assim, de tudo que você já ouviu, meu querido jovem, de tudo que você já ouviu, meu querido adulto, de tudo que você já ouviu, meu querido amigo, a Bíblia está dizendo que a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Se o ser humano começasse a obedecer aquilo que foi estabelecido por Deus, e existe uma contradição com respeito aos mandamentos de Deus, que eu vou falar algo aqui que as pessoas elas falam de uma forma errada com respeito à lei de Deus. Se o ser humano passasse a obedecer aquilo que Deus estipulou através ali do seu dedo em tábuas de pedra, escreveu ali no livro de Êxodo, capítulo 18, verso 31, se o ser humano começasse a ouvir agora o que Deus falou e colocar em prática, a sociedade viveria melhor, viveríamos em harmonia. E é isso que Deus quer. Deus está separando um povo, como a gente viu na lição passada, na lição de terça-feira. A gente viu que Deus está recolhendo um povo ali, aqueles que vão olhar para a Bíblia Sagrada, vão seguir os mandamentos de Deus. Aí a gente vê também em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, diz também ali uma expressão de como você deve temer o Senhor.
que é através do seu corpo você dá glória ao Senhor. É você, através do seu corpo, glorificar o nome de Deus através da alimentação. Ele fala lá que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que habitar em algo sadio, algo puro. Então, existe alguns tipos de alimentação que a palavra de Deus diz que vai fazer mal para o seu corpo, como carne de porco faz mal para o seu corpo. Deus já falou muito tempo atrás, e agora os cientistas e as pessoas que estudam descobriram que existem bactérias dentro da carne do porco que danifica o nosso sistema imunológico. Então, isso é muito importante a gente estudar. Deus já falou muito tempo atrás. E também sobre peixes, Deus proíbe aí os peixes que tem couro, os peixes que a gente pode se alimentar que só tem escama e babatana. Se não tiver isso, Deus proibiu. E também foi descoberto agora, através das pesquisas, que esses peixes que não tem o detalhezinho que Deus deixou para comer, eles contêm uma enzima que é prejudicial ao ser humano. Então Deus já tinha estabelecido, tudo bem certinho aí. Agora, existe uma coisa. A gente viu Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, diz que é dever de todo homem seguir os mandamentos de Deus. E no verso 14 diz que todas as obras elas serão reveladas, até as que estão encobertas. E uma coisa que a gente vai analisar hoje, que é muito importante, que é a 7ª pergunta da lição. Tem Apocalipse capítulo 14, verso 7, 14, 11, 4, verso 11, Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3, e Êxodo capítulo 20, do 8 ao 11. A gente vai ver, olha só a pergunta, qual é a base da verdadeira adoração a Deus e como o sábado reflete esse entendimento? A gente falou sobre a questão ali de Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Diz que é dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Só que hoje a gente vê que as pessoas dizem assim, não, a gente só precisa guardar um. Jesus quando veio, aboliu a lei, agora a gente vive sobre a graça, a lei não precisa mais ser observada. Mas quando você vai para Tiago capítulo 2, verso 10, diz que quando você tropeça em um só ponto, você é culpado de toda a lei, porque aquele que mandou você não adulterar também diz que você não deveria roubar. Aquele que diz que não era para fazer mais escultura, também disse que era para você adorar a Deus no dia de sábado, lembrar do dia de sábado. Então, esse mandamento que eu falei agora, a questão do sábado, algumas pessoas dizem, só se baseia em cima do sábado. É porque esse mandamento está sendo atacado. Esse mandamento é um selo de Deus, ele está ali, a digital de Deus está ali estabelecida, porque ele é como criador, ele mostra que ele descansou, abençoou. Ali o design de Deus está ali estabelecido, é Deus como criador. Tirando ali o sábado dos mandamentos de Deus, você tira Deus como criador. Agora há pouco tempo eu estava conversando com um rapaz e ele estava admirando a serra aqui do Buqueirão, impressionado com a beleza ali, disse que eu acho fascinante a serra como foi criada. E disse, Deus foi. Aí o rapaz que estava ao redor disse, isso aí foi Deus que criou. É maravilhoso as coisas que Deus criou. E o rapaz que estava admirado com a serra também disse, eu sei que foi Deus que criou. Aí o rapaz que estava conversando comigo disse assim, isso foi causa do dilúvio. O dilúvio lá que veio sobre a terra, essas são formações rochosas que foi através do dilúvio. E o rapaz que estava admirado com a serra ali, ele ficou impressionado. Mas eu acho que talvez não seja isso. Existem algumas teorias também de outras pessoas aí. Mas eu faço a pergunta, se você acredita em Deus e não acredita no dilúvio, então você infelizmente não acredita no Deus da Bíblia. E isso é legal a gente analisar. Quando você olha para o sábado, você vê Deus como Criador. E Deus está chamando o povo para observar não só o sábado, mas toda a lei de Deus. Porque ela é o caráter de Deus, ela é quem nos conduz até Cristo, porque Romanos fala que o fim da lei é Cristo. Então, isso a gente temos que analisar. Então, tudo isso ela nos une e nos leva a um ser extraordinário chamado Cristo Jesus. Cristo aboliu a lei? De forma nenhuma. Ele veio para aprimorar ainda mais, ampliar ainda mais a lei de Deus. Então, que você possa entender nessa quarta-feira que Deus tem um chamado para você, para observar a lei do Senhor, inclusive a observância do sábado, que é um sinal de Deus, de acordo com Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Deus chama você a voltar os olhos para a palavra de Deus e para o sábado do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês e oremos conosco agora. Eterno Deus e maravilhoso Pai, sabemos que o Senhor é o Criador de tudo, que o Senhor fez todo o universo.
E nesse exato momento pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco, para que cada um de nós possamos observar, não só o sábado, Senhor, mas toda a lei do Senhor, para que possamos se moldar à imagem e o caráter do Senhor. Pedimos que continue conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.